Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês novamente. Estou feliz porque tenho recebido vários elogios, acredito que muitos estão conseguindo acompanhar com maior sucesso esse conteúdo. E hoje nós vamos fazer a correção de todas as atividades das últimas 3 semanas, para que a gente possa dar continuidade ao tema que nós temos pela frente, que se chama estequiometria. Então, a primeira atividade que eu passei para vocês identificar os tipos de reação. Então, foi essa atividade daqui. O que eu fiz? Eu coloquei aqui uma anotação com a resolução das atividades. Então, a questão, se você quiser por questão, a questão 1, alternativa A, questão B era a alternativa B, questão 2 era a alternativa B, e a questão 3 era a alternativa A. Aqui do lado eu coloquei cada um dos tipos de reação. Lembrando que síntese é uma reação onde eu tenho dois reagentes que se juntam e formam um produto. Uma reação de decomposição é quando eu tenho um reagente que forma dois produtos. Uma reação de deslocamento, eu vou ter uma substância simples, que reage com uma composta, e elas trocam de lugar, fazendo um deslocamento simples, tendo outra substância composta e outra substância simples. E uma reação de dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo entre si e produzindo outras duas substâncias compostas. Nessa atividade aqui, acredito que vocês não tiveram muitas dificuldades, espero eu. Aí, depois disso, nós falamos sobre o balanceamento. Então, eu mandei uma lista de exercícios com o balanceamento. Aqui tá a correção de cada uma delas. Vou tentar fazer junto com vocês, para que se você ficou com alguma dúvida, você possa resolver e tirar sua dúvida agora. Então, primeiro exercício. Eu tenho aqui 2H, 2 CLs, que estão reagindo e produzindo um H e um CL. Então, essa era uma reação de adição ou síntese, né? Dois reagentes, um produto. E a maneira mais simples de fazer isso é arrumando o não metal. O não metal é o Cl. Como eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, basta eu colocar o número 2 aqui. Esse 2, que é o coeficiente, vai multiplicar os dois. Logo, eu vou ter 2 vezes 1H, vai dar 2, e 2 vezes 1 Cl, vai dar 2. E aí, a reação fica balanceada. Letra B. Comece sempre pelo não metal. Não metal na nossa reação é o S. Aqui eu tenho um enxofre. Aqui eu tenho um enxofre. Isso significa que eles estão iguais. Depois disso eu vou pro H. Aqui eu tenho 2H. E aqui eu tenho 2H. Então tá igual. E por último eu vou pro oxigênio. Aqui eu tenho 3 mais 1 que tem aqui, vai dar 4. Logo, essa reação já tá balanceada. Eu não preciso mexer nela. Essa também é uma reação de adição. Letra C. Comece pelo não metal. O não metal aqui é o P. Aqui eu tenho 2P. Aqui eu tenho 1P. Então, para poder organizar, eu vou colocar o coeficiente aqui, que vai multiplicar a quantidade de todos eles. Mas, basicamente, é o necessário para arrumar o P. O fósforo. Tenho 2P, 2 vezes 1, 2P. Agora, eu vou olhar quantos Hs eu tenho. Do lado de cá, do reagente, eu tenho 2. Do lado do produto, eu fiquei com 6. Então, a maneira que eu tenho para arrumar esse H é colocando o número 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 2P, eu tenho 6H. E quantos O? Esse 2 está multiplicando 4. Então, 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 oxigênios. Do lado de cá, esse 3 está multiplicando 1. Dá 3, com mais 5 que tem aqui, dá 8. Logo, essa reação de adição também está balanceada. Letra D. Na letra D, ela é uma reação de deslocamento. O que eu preciso fazer? Começar arrumando o não metal. Quem é o não metal? O Br. Tenho 2 Br. Aqui eu tenho 1. Então, óbvio que eu vou colocar o coeficiente 2. Agora, eu tenho 2 Br, 2 Br. 2 vezes 1, tenho 2H. 2H. Quem falta arrumar? O Zn, ou 1, e aqui tem 1.
isso tá pronto. Está organizado e está balanceado. Próxima letra E. A partir daqui, eu coloquei uma tabelinha. Eu pedi para você fazer isso quando eu expliquei o conteúdo. Essa é uma reação de deslocamento. Então, eu começo arrumando o não metal, que é o cloro. Aqui eu tenho um cloro, aqui eu tenho 3. Depois eu vou pro metal, alumínio. Um alumínio, um alumínio. E deixo por último um H, que aqui tem 1 e aqui tem 2. Então, para poder arrumar o cloro, o que eu tenho que fazer? Eu teria que colocar aqui na frente um 3. Se eu colocar esse 3 aqui na frente, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 3 cloro. Mas eu também vou ficar com 3H. E eu tendo 3H aqui, eu não tenho como fazer 3 aqui. Porque 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Eu tenho que usar números inteiros. Então, essa é uma reação em que eu vou tentar fazer o balanceamento, ou que eu faço o balanceamento por tentativas. Coloquei o 3, arrumei o cloro, mas não vou conseguir arrumar o H. Então, eu não vou pôr 3. Já que aqui eu tenho um 3 e aqui eu tenho um 2, 3 e 2, se eu multiplicar eles dá 6. Então, eu tenho que chegar em alguma coisa perto de 6. Para poder dar 6, ao invés de pôr 3 aqui, eu já vou colocar direto 6. Quando eu faço isso, eu passo a ter 6 cloro. Mas aqui eu só tinha 3. Então, eu coloco 2. 2 vezes 3, 6. Esse 6 aumentou a quantidade de H. 6 vezes 1, 6. Aqui eu tenho 2. Então, novamente, vou trabalhar múltiplos. O divisor de 6 por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. A L, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, basta pôr um 2 aqui na frente. E aí, eu fico com a minha equação balanceada. Então, essa é uma reação em que apenas a regra não é suficiente. Eu preciso fazer ela por tentativas, porque o coeficiente deve ser, de preferência, um número inteiro. O menor número inteiro possível. Letra F. Também é uma reação de deslocamento. Começo arrumando o metal, o não metal. Quem é o não metal? O nitrogênio. Aqui eu tenho um nitrogênio. E aqui dentro desse parênteses está dizendo que está multiplicando. Então, eu tenho 2. Para poder arrumar o nitrogênio, eu preciso colocar aqui na frente 2. Esse 2 vai multiplicar todos eles. Mas o N tá arrumado. Depois disso, já que eu mexi aqui, vou arrumar a prata. Aqui eu tenho 2Ag. Para poder ter 2Ag aqui, um coeficiente na frente. Por último, falta o cobre. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, fechou. E o oxigênio? Esse 2 está multiplicando aqui. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. A equação está balanceada. Então, reações que tem as quatro divisões de substâncias, é bem mais simples de fazer o balanceamento. Essa reação aqui é uma reação de dupla troca, mas a maneira de resolver é a mesma. Eu tenho aqui cloro, carbono, hidrogênio. E eu vou resolver eles nessa ordem. Cloro, carbono, hidrogênio. Cloro eu tenho 2, carbono eu tenho 1 e hidrogênio eu tenho 4. Do lado do produto, cloro eu tenho 2 mais 1, 3. Carbono eu tenho 1 e H eu tenho 2 mais 1, 3. Então, como que eu vou fazer para poder arrumar a quantidade de cloro? Como aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2, fica difícil, né? Um número já mais difícil para pensar. Então, o que eu vou tentar? Vou colocar um 2 aqui. Quando eu coloco 2 aqui, eu passo a ter 2 cloro, com mais 2, vai me dar 4. Logo, se eu colocar um coeficiente 2 aqui, 2 vezes 2, 4. E arrumei o cloro. A quantidade de cloro está balanceada.
Carbono. Carbono tem 1, aqui tem 1, tá igual. Hidrogênio, tenho 4. E aqui, 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Fechou. Essa é uma reação, a letra H, ela não é uma reação inorgânica, ela é uma reação orgânica. Uma reação orgânica, ela é formada, ou ela forma uma coisa chamada de combustão. Então, uma reação de combustão vai ter um composto orgânico reagindo com oxigênio e produzindo dióxido de carbono e água. A maneira de fazer o balanceamento é a mesma. Começa pelo não metal, nessa reação não vai ter metal, então coloca o H e o O. Ruma sempre primeiro o não metal. Se aqui tem 2 e aqui tem 1, põe 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Em seguida, arruma o H. Aqui tem 6. Como eu faço para ficar com 6? Pondo um coeficiente, 3. 3 vezes 2, 6. E o O? Quantos O eu tenho mesmo? Aqui, ó, eu multipliquei, então eu fiquei com 4O. E aqui, eu multiplicando, fico com 3. 4 mais 3, eu tenho 7O. Do lado de cá, eu tenho 3. Se eu lembrar que aqui esse O tá sozinho, 7 menos esse 1, fica faltando 6. Então, 3. 3 vezes 2, 6. Com mais esse 1 que tem aqui, 7. As reações de combustão, elas vão ser muito frequentes. Reação de combustão é uma reação orgânica, mas ela aparece muito porque a gente vai trabalhar com cálculo, e nos cálculos elas são o mais próximo da nossa realidade. Letra I, é uma reação de dupla troca também. Começo arrumando o cloro, depois o nitrogênio, prata, bário e oxigênio. Não metal, metal e ó. Cloro, tem 2. Aqui tem 1. Então, já matei de cara. Que eu vou ter que pôr um 2 aqui. Agora, eu já arrumei o cloro. Quem eu tenho que arrumar? O N. Quantos N tem aqui? 2. Quantos tem aqui? 1. O que eu vou fazer? 2 aqui. 2 vezes 1, 2. A G. Eu tinha 1 de cada lado. Agora, aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 2. Então, fechou? O bário. Aqui tem 1. Aqui tem 1. Fechou? E o oxigênio? Bom, esse 2 tá multiplicando aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. A reação tá balanceada. E a última reação, que também é uma reação de dupla troca. Seguir de novo a tabelinha e eu espero que você se adapte a fazer isso também, porque senão, de cabeça, eu consigo resolver as mais simples. Mas essas que são um pouquinho mais elaboradas, demoram um pouco mais. Eu tenho aqui não metal, P e N. Coloquei o N e o P. De metal, eu tenho o cálcio, o H e o O. Então, nessa ordem, quantos N's eu tenho aqui? Lembre que esse 2 está multiplicando. 2 vezes 1, 2. Quantos N's eu tenho aqui? 1. Então, é ele que eu tenho que mexer. De que lado eu vou mexer? Aqui. Quando eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Fechou. Vou pro P. Aqui tem um P. Aqui tem 2. Esse 2 tá multiplicando quem tá dentro do parênteses. Como eu vou arrumar? Pondo um 2 aqui. Olha, eu arrumo um elemento por vez. 2 vezes 1, 2. CA. Quantos CA eu tenho? Ah, eu tenho 3 aqui. E aqui? Aqui eu tenho só 1. Então, o que eu tenho que fazer? 3 aqui. E aí, eu arrumo o cálcio. O H, 2 vezes 3,
6. Eu tenho 6H. E do lado de cá? Eu tenho só 2. Por que eu tenho só 2? Ah, porque, olha só, eu preciso rever essa equação. Quando eu coloquei esse 3 aqui, o que esse 3 está fazendo? Está multiplicando o cálcio, está multiplicando o nitrogênio e o oxigênio. Eu tinha 2 nitrogênios, por isso eu coloquei um 2 aqui. Mas, no decorrer da organização da equação, eu precisei colocar um 3 para estabilizar o cálcio. Quando eu coloco isso, esse 3 vai multiplicar esse 2, que vai multiplicar o 1 que tá aqui dentro. Logo, eu passo a ter 3 vezes 2, 6. 6N. Olha só, aqui mudou para 6. E para mudar para 6, aqui, eu vou ter que colocar um 6 também. Então, esse é uma outra equação que eu só consigo fazer o balanceamento por tentativa. Eu vou arrumar uma vez, não vai dar certo, eu vou tentar de novo de outro jeito. Então, voltando aqui. Colocando um 6 aqui, eu tenho 6N. 3 vezes 2, 6N. Colocando um 6 aqui, eu passo a ter 6H. Quantos Hs eu tenho aqui mesmo? 6. Agora, fecha os dois. E por último, eu vou calcular o oxigênio. Esse 2 multiplica o 4, dá 8. Esse 3 multiplica o 2, que multiplica o 3 lá de dentro. Então, 3 vezes 2, 6, e 6 vezes 3 vai dar 18. E 18 com mais 8 vai dar 26O. Ou seja, eu tenho que ter 26O do outro lado, do lado do produto. Então, eu vou contar. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 3, 18. 18 com mais 8, 26. E assim, fechou o balanceamento. Essas eram as equações que você tinha que tentar fazer o balanceamento. E na semana passada, no nosso último assunto que a gente viu, bem simples, ou talvez o mais simples deles, foi para calcular a massa molecular. Então, eu coloquei aqui a massa do O2, o oxigênio, espero que você tenha encontrado aí na sua tabela, na legenda, aonde fica a massa atômica do elemento em questão. Massa atômica tá aqui. O oxigênio está aqui. Logo, a massa atômica do oxigênio é 16. E é daqui que eu tiro o valor. Eu tenho 2O, então é 2 vezes 16, para me dar 32. NaCl. O Na tá aqui. Massa 22,9. Eu vou arredondar para 23. Na 23. E o cloro, que tá aqui, do lado de cá, a massa do cloro é 35,5,45. Então, eu arredondei ela para 36. E aí, eu vou somar. Somando as duas massas, vai me dar 59. Letra C. MgOH2. Eu tenho 2 vezes o O e o H. Então, eu peguei a massa aqui, ó, 2 vezes. A massa do H, que é 1, deu 2. 2 vezes a massa do O, que é 16, deu 32. E 1 vez a massa do Mg, que é 58. E somando, a massa do Mg, que é 24. Somando essas 3 massas, deu um total de 58 gramas, que é a massa do hidróxido de magnésio. Letra D, ácido fosfórico. Eu tenho 4 vezes a massa do oxigênio, 1 vez a massa do fósforo e 3 vezes a massa do hidrogênio. Multipliquei 4 vezes 16, 1 vez 31 e 3 vezes 1. Somei, cheguei em 98. Essa é a massa que eu tenho para o ácido fosfórico. Sulfito de alumínio. Como eu vou calcular o sulfito de alumínio? Lembre-se que esse parênteses serve para os 2 elementos. E quem tá aqui fora multiplica os 2 índices. Logo, oxigênio, 3 vezes 3 dá 9. É 9 vezes a massa dele, que é 16. 9 vezes 16 deu 144.
3 vezes 1 dá 3. Eu tenho 3 vezes o enxofre. 3 vezes a massa dele, que é 32, 96. E o alumínio não tá dentro do parênteses, mas tem um índice aqui embaixo, que é o índice 2. Então, 2 vezes a massa do alumínio, que é 27. Novamente, lembrando que a massa atômica sai da tabela. A massa atômica, você vai procurar na sua tabela periódica, onde que tá a legenda. Na legenda, você vai encontrar a massa. Quando encontrar o valor da massa, você vai procurar lá no elemento. Achou a massa agora, ó, nós estamos falando do alumínio. A massa do alumínio é 26,9. Então, eu vou arredondar para 27. Ou seja, somando isso tudo, eu chego na massa do sulfito de alumínio. Letra F, eu coloquei aqui níquel e flúor. O flúor tem 2 vezes 19. E o níquel só tem uma vez 59. Somando as duas, deu 97 gramas. E no final, o último exercício que eu coloquei Ni. Isso é um iodeto de nitrogênio. E iodo. Eu tenho uma vez o iodo, a massa dele é 127. E eu tenho uma vez o nitrogênio, a massa dele é 14. E aí, somando as duas massas, deu 141 gramas. Eu coloquei esse daqui para chamar a atenção de que isso é um elemento. Esse Ni se chama níquel. Esse Ni se chama nitrogênio e iodo. São elementos diferentes. Aí a importância de você sempre usar letra maiúscula e minúscula para representar os seus elementos. O que nós vamos fazer a partir de agora? Você já sabe classificar a reação, você já sabe balancear a equação, e agora você vai calcular a massa da equação. Então, aqui, ó, atividade para essa semana. Classificar o tipo da reação. Essa é uma reação química. Tem reagente, tem produto. 2 reagentes, 2 produtos, tudo é substância composta. Então, isso é uma reação de dupla troca. Fez a classificação da reação. Agora, vai fazer o balanceamento. Vai seguir a mesma regra de antes. Para fazer o balanceamento, começa pelo não metal, metal, H e O. Quantos P eu tenho aqui? Lembre que essa flechinha separa. Aqui tem 1. Esse 2 está multiplicando esses que estão dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho 2. Ca, aqui tem 1. Aqui tem 3. H, 3 mais 2, dá 5. Do lado de cá, 2. E por último, oxigênio. 4 mais 2, dá 6. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Fez o balanceamento, então agora nós vamos fazer... Não, agora a gente vai organizar os elementos. Primeiro, P. Se aqui tem 2, aqui tem que ter 2. 2 vezes 1. Arrumou o P, vai arrumar o cálcio, que é o metal. 3, 3. Quando você faz isso, você mexeu na quantidade de H aqui, ó. Então, eu tenho que contar de novo. 2 vezes 3, 6. Aqui também. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, H agora eu tenho, na verdade, 12. 6 daqui e 6 daqui. Como que eu faço para ter 6 ou 12H do lado de cá, do lado do produto? Vou colocar aqui o número 6. 6 vezes 2, 12. Quem tá voltando? Oxigênio. E agora você vai ficar surpresa, porque o oxigênio tá pronto. Se não tiver pronto, é porque você fez a conta errada. Ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. 8 e 6, 14. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 1, 6.
8 e 6, 14. Ou seja, feito o balanceamento. Eu escrevi a equação de novo aqui embaixo, agora eu vou completar, dizendo que eu usei 2 de ácido fosfórico, 3 hidróxido de cálcio, produzi 1 fosfato de cálcio e 6 de água. Ó, ao invés de eu colocar uma substância embaixo da outra para calcular, nós vamos calcular a massa da substância na forma que ela tá aqui na equação. Cada substância tem o seu valor. Eu vou separar, eu vou calcular elas separado. Lembre que reagente, produto. Esse traço maior tá separando reagente, produto. Quantos reagentes eu tenho? Eu tenho 2 reagentes. Então, eu vou precisar ter 2 somas de massa atômica. Desse reagente é um valor e esse reagente tem outro valor. A maneira de calcular é a mesma de antes. 4 vezes o 16, 1 vez o 31, 3 vezes 1. E isso gerou 98. Observe agora. 98 é a massa de 1. Mas feito o balanceamento, eu passo a ter 2. Então, eu vou multiplicar isso por 2. 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 19, 196 gramas. 2 vezes a massa dessa substância. A massa dessa substância deu 98. Mas como eu usei 2, então eu multiplico essa massa por 2. Segundo reagente, hidróxido de cálcio. A massa do hidróxido de cálcio deu 74. Porém, eu usei 3 vezes. Então, esse 3 vem aqui e vai multiplicar essa massa. 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 21, 22. 22 gramas. 222 gramas é a massa de 3 vezes o hidróxido de cálcio, que é o que é necessário para fazer o balanceamento. Essas duas massas aqui, elas formam a massa do reagente. O que eu vou fazer com a massa do reagente? Vou somar. Vou pegar o 196 mais o 222. 196, 222 e vou somar. Isso vai dar 8, isso vai dar 11 e isso vai dar 4. A soma dos dois deu 418 gramas. Isso é tudo que reagiu. E agora eu vou ver o que produziu. Observe que aqui não tem coeficiente. Então, aqui continua sendo 1. E se ele é 1, eu não vou precisar multiplicar o valor total. Calculei aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes o 16. 2 vezes 1, 2. 2 vezes o 31. E 3 vezes o 40, que deu 310. Não tem que multiplicar porque o coeficiente dele não mudou. É 1. Então, vamos ver o outro. Calculei a água. 1 vez o 16. 2 vezes o 1, deu 18. 18 gramas é a massa de uma água. Mas não tenho uma água, eu tenho 6. Então, eu vou pegar esse 18 e vou multiplicar por 6. 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 108 gramas é a massa das 6 águas. O que eu vou fazer com esses dois valores aqui, que são o produto? Eu vou somar. Vou pegar o 310 mais o 108. 8, 1, 4. O que eu descobri? Que a quantidade de reagente é a mesma que a quantidade de produto. O que é uma reação química? O que Lavoisier dizia?
que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu tinha substâncias que reagiram entre si, se transformaram, produziram coisas diferentes. Agora, os mesmos elementos que tinham no reagente, tem no produto. A mesma massa que tem no reagente, tem que ter no produto. Então, nós fizemos todo esse caminho e eu tô fazendo essa correção e espero que você entenda. E se não entender, volte e assista mais do que uma vez esse vídeo, para você poder fazer a atividade que eu deixei aqui, ó. Faça um favor de anotar lá. Você deve fazer a mesma coisa aqui, letra B e letra C. Classifique o tipo de reação, faça o balanceamento, calcule a massa. Exatamente como eu fiz no exemplo que eu deixei ali para você. Então, essa é a atividade dessa semana. Como eu disse, espero que você também esteja entendendo, como muitos me dizem estar entendendo melhor. Não pense que, porque a gente está tendo aulas online ou à distância, sem poder estar se olhando, que eu não estou pensando em ensinar aquilo que é necessário, que eu julgo ser necessário para que você aprenda. Cabe a cada um aproveitar o máximo possível. Não adianta a gente ficar pensando que tá difícil. A gente tem que tentar entender. Se você não conseguir entender, você tem a opção de assistir outra videoaula. Isso daqui é cálculo de massa molecular das equações, também chamado de estequiometria. Para chegar na estequiometria, tem que fazer todo esse processo. E ainda tem mais coisas para a gente aprender lá na frente. Então, eu poderia ter deixado 10 exercícios. Estou deixando 2. Anote tudo isso no seu caderno. Resolva, como eu pedi isso daqui. Envie uma foto para que eu possa ver como que você fez e onde está teu erro. Na semana que vem, vou corrigir de novo. E aí sim, eu vou te dar uma lista maior para você exercitar. Então, fiquem bem. Tenham uma ótima semana. E tudo de bom. Beijo!